agora sim. Acho que é tudo certo, estamos ao vivo. Mais uma live. Vou deixar aqui. Karine, Otávio, chegaram por aí. E aí, gente, só colocar aqui. Esperar a Cissa. Vou fixar aqui. Tá bom, gente, vai me dando feedback, pessoal que for entrando aí, se tá, o som tá bom, a imagem tá boa. Vou fazer um lado diferente aqui do meu amplo estúdio, mas espero que esteja maravilhoso. A Cissa já tá por aqui, já vou chamar para a gente começar. Cissa, querida. Olá, boa noite, tudo bom? Tudo tranquilo, graças a Deus. Como tá por aí? Em Miguel Pereira Tudo bem. você tá, né? Isso. Vim auxiliar a família, enfim, e ficar um pouquinho longe da confusão do Rio também. Tá Muito ótimo, bom. tá um friozinho, mas tá tudo bem. Estamos em segurança aqui em casa, trabalhando, estudando, mas em casa. E meio entediado também, né? Isso Que aí. chega uma hora que enche o saco. Mas vamos tentar levar da melhor forma possível, né? Porque, enfim. Muito bom. Muito bom. Gente, mais uma vez a gente começando aqui um pouquinho dessas minhas ideias malucas de fazer live, de fazer conversa, de trazer gente boa para falar sobre diversos assuntos. E, obviamente, quando isso tudo começou, uma das primeiras pessoas que eu já pensei em chamar foi a Cissa. Eu já mandei para ela logo e ela falou: calma, pera que eu estou organizando umas coisas aqui, mas eu vou marcar com você. E assim foi. Para quem não conhece, Maria Cecília Pestana, a queridíssima Cissa, bacharel em Relações Internacionais pela Estácio, assim como eu, tem MBA na área de gestão de negócios, né? E mestrando agora na Universidade Nova de Lisboa, nessa área de comunicação estratégica, né? Isso. Eu estou estudando o comportamento do consumidor sobre consumo consciente. Como a sustentabilidade está impactando as relações de consumo. Muito massa. E é o que, como todo mundo que passa por aqui, todo mundo que vem falar comigo, todo mundo que vem conversar um pouquinho, vem compartilhar um pouco do saber e do conhecimento, a Cissa veio falar um pouco dessa área que eu particularmente acho incrível, não tenho tanto conhecimento, mas acho maravilhosa, que é a área da economia colaborativa. Então, é algo que é novo, é muito novo, apesar de ter muita iniciativa, a gente ainda precisa saber mais, precisa aprender um pouco mais. E a Cissa vem falar um pouco para a gente sobre o conhecimento dela, o que ela já fez. Mas antes disso, eu vou fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo, que é todo mundo que é de RI ou de áreas correlatas, eu faço essa pergunta. Cissa, por que você escolheu RI? Você lembra dessa escolha? Por quê? Como Lembro é que chegou perfeitamente. em RI? Sou velha, mas eu lembro. Tem alguns bons anos, mas eu lembro. Eu, na época do vestibular, uma amiga da escola falou que ia fazer RI. Eu falei, gente, que coisa diferente, mas não é para mim. E eu decidi fazer vestibular para Direito, porque eu sempre falei muito, fui muito argumentativa, sempre foi esse meu perfil. E nos testes vocacionais, essas coisas, tinha muita dúvida, né? Saiu muito a área de humanas, que é o que eu sempre gostei, apesar de ser muito bom em matemática, tá? Eu me orgulho de dizer isso, que eu sempre fui muito boa em matemática. Que é um mal do RI, né? O estudante de RI geralmente não gosta de matemática. Pois é. Mas, enfim, né, a última vez que eu estudei matemática foi na escola ou contabilidade. Mas, enfim, durante a vida profissional isso também me ajuda, né? O pensamento lógico, essas coisas. E aí eu fui prestar vestibular para Direito. Não passei no primeiro vestibular, fui estudar mais um ano para o vestibular. E aí eu comecei a pesquisar com mais calma, né?
o que que faz a profissão, o que que tem que estudar. E eu falei, gente, eu não me vejo fazendo isso. E entrei numa crise porque eu tinha muita certeza que eu ia fazer. No teste vocacional deu direito ou comunicação. E aí, comunicação, eu achava muito legal, jornalismo e tal, mas, cara, tava numa super crise do jornalismo, que precisava de faculdade, não precisava de faculdade, e eu precisava trabalhar, então eu não podia me dar o luxo de fazer uma faculdade, que eu não ia ter emprego depois. Então, eu decidi pelo direito, mas me vi e falei, gente, não tem nada a ver comigo. E aí fui pesquisar e fui numa festa, olha, eu me lembro perfeitamente. Fui numa festa de uma amiga do cursinho, que era amiga de uma amiga que fazia rir na Estácio. E aí ela me levou numa aula da Marta Fernandes. A Marta, claro, Marta Fernandes, Marta Moreno, está lá na PUC, é incrível. Exatamente, me levou logo na melhor aula, ela falou, não, eu estou estudando RI, é muito legal, você vai adorar, vai ver uma aula comigo. Me levou numa aula da Marta, eu me apaixonei, comecei a pesquisar o que era RI, o que estudava, o que fazia. Falei, gente, é super legal, estuda tudo que eu gosto, vou fazer. E aí entrei numa de convencer minha mãe, de meus pais, né? Minha mãe e meu pai, de me deixarem estudar na Estácio, que era um super preconceito, né? Na época. Mas, enfim, o curso de RI da Estácio sempre foi muito bem reconhecido no mercado, né? E aí o pai de uma amiga, o pai da Fernanda Leite, trabalhava com RI na Firjan e falou, não, esse curso é maravilhoso, todos os meus estagiários vêm de lá, pode fazer que é muito bom, não sei o quê. E aí eu fui fazer, convenci meus pais e fui fazer e, cara, eu adorei muito fazer RI, me apaixonei por RI e comecei minha carreira trabalhando em RI, atuando em RI, em comércio exterior, né, que era bastante o foco da nossa faculdade, né. Trabalhei no Departamento de Relações Internacionais mesmo, institucionais, da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Depois estagiei no jornal o Globo, na área de compras, de importação. E depois fui para a área financeira internacional, na IBM, também estágio. Estagiei lá e fui efetivada lá. E aí fiquei lá por um tempinho. E depois eu resolvi fazer intercâmbio, porque, enfim, também tinha muita curiosidade de viajar e conhecer outras culturas, o mundo. E fui morar em Portugal. E fiquei 4 anos morando na Europa, trabalhei com gestão de projetos internacionais lá, morei em Angola, em Madrid, na Inglaterra. Estou falando bem rápido, B, se você quiser me interromper e achar que a conversa tem que ir para outro... Não, no teu tempo. Outro rumo que eu falo pra caramba, então... Somos dois, vamos lá, vamos embora. E aí voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu já trabalhava com gestão de projetos internacionais dentro de tecnologia. Na verdade, dentro de inovação corporativa com uma plataforma tecnológica. Nesta época, que era 2009, 2010 já. Quando eu voltei, eu voltei em 2011, né? Mas eu trabalhei nessa empresa entre 2009, 2010 e 2011. Ainda aplicativo de celular era uma coisa nova. Sim, existia, mas era algo muito de outro mundo. E eu fazia gestão de projetos em Portugal com parceiros internacionais. Era uma empresa portuguesa e meu principal cliente era a EDP Brasil, que é em São Paulo. Uma parte da Eletropaulo virou EDP e a Vale do Rio Doce. E, enfim, aí comecei a entrar nesse mundo de gestão de projetos voltado para tecnologia. E quando eu voltei para o Rio, né, foi uma decisão pessoal, por questões pessoais eu resolvi voltar, enfim, já estava 4 anos morando fora, e só para dar um toque pessoal também, que eu acho que não tem problema, né, chega uma hora que você fala assim, cara, tá tudo bem, mas o que eu tô fazendo da minha vida aqui, o mais importante, minha família, tá longe, e eu sou bem, assim, eu sou muito família, mas não sou de mimimi, de ficar pegadinha, assim, sabe? Mas família é um valor importante para mim. E aí, quando foi para ser para sempre, porque eu estava fazendo mestrado, eu estava numa empresa que eu adorava, meu marido, que na época era namorado, a gente morava junto, também estava ótimo no emprego dele, mas assim, as coisas entraram no rumo, a gente falou, tá ótimo, o que a gente está fazendo aqui? E aí resolvemos voltar para o Rio.
E aí, voltando para o Rio, eu fui trabalhar com gestão de projetos em tecnologia, na área de marketing. E me apaixonei mais ainda pela área. E, enfim, desde então eu estou atuando na área. Então, desde 2011, 2012, eu trabalho com gestão de projetos em tecnologia e não mais ligada a mercados internacionais. Mas eu entendo que a RI abriu muito a minha perspectiva, né? Porque é um curso multidisciplinar, então a gente aprende desde comércio exterior e coisas ligadas a empresas, contabilidade. Eu lembro que eu sofri muito na faculdade com contabilidade. Mas que, cara, depois foi muito importante para mim. Apesar de gostar de matemática, eu odiei contabilidade. Mas depois da minha profissão foi importante. Mas te dá uma visão global, uma visão multidisciplinar e que te torna um profissional múltiplo, né? Que faz você ir jogando com as questões que te aparecem, né? E respondendo ao que te aparece. Sim. E aí trabalhei muitos... Não, pode eu acho legal. Eu acho legal, você falou desse aspecto pessoal. Um dos meus objetivos de fazer essas lives também é isso, assim, a gente conhecer um pouco também do profissional, da pessoa que está do outro lado, que vem falar sobre um tema, às vezes, que a gente não conhece. E eu vi um pouquinho dessa trajetória, de como foi difícil, como uma coisa foi fácil, outra coisa foi custosa. E aí a gente vê que umas pessoas escolheram a RI por um motivo, outras escolheram por outro, história, geografia, enfim. E aí é legal também, um dos meus objetivos também é essa parte pessoal, então é legal você trazer esse histórico também pra gente. Antes da gente continuar, tem uma galera que entrou aqui, e que é Alex, Thiago, Gui, Clécius, Silvinho, eu vi que entrou aqui, não sei se ainda tá por aí. Silvinho é massa demais, é um cara top, que tem muita coisa para compartilhar. Emílio, tem uma galera Karine boa aqui, também. Beto, Karine tá por aqui. Isabela. Gente, manda pergunta, manda dúvida. Manda, bota coração aí pra nós, que a gente é carente. Dani também, super professor de comunicação, entrou aqui, meu amigo, ótimo. Muito bom. Manda pergunta, gente, que aí ajuda, porque se deixar a gente fala pra caramba aqui e não é o que vocês querem saber. Muita coisa, a gente fala muito. Se deixar nós dois aqui já era. A gente é amigo da faculdade, né? Na verdade, a gente não estudou junto, mas temos amigos em comum e viramos amigos pós-faculdade, né? Então, ontem eu cometi uma gafe, gafe não, mas uma indelicadeza. Na live com a Letícia Vieira, eu falando de hoje, eu falei, não, amanhã vai vir a minha veterana. E aí eu me corrigi, eu falei assim, nossa, ela vai ficar muito brava se ela ouvir falar isso, porque, tô falando que ela é mais velha, né? Mais experiente do que eu. Não posso fazer isso com a Cissa, que isso? A Karine falou, por mim podem ir falando. Pois é. E aí a gente se conheceu pós-faculdade, né? Por amigos em comum, mas a gente se identificou muito, enfim, por gostar de política, por gostar de conjuntura internacional. E esse foi um interesse que nunca saiu da minha vida, né? Apesar de eu não atuar mais profissionalmente com RI em si. Durante agora a minha pesquisa de mestrado, né? Também só uma fofoca, eu estava fazendo mestrado, eu fiz a parte curricular do mestrado em Portugal, enquanto eu morava lá. Vim para o Brasil e falei, não, eu termino o mestrado quando eu chegar no Brasil. Aí comecei a trabalhar, minha vida pessoal deu 1 milhão de cambalhotas, não consegui fazer. Adiei esse plano e esse sonho, né? Na verdade, era um grande sonho, por 7, 8 anos. E retomei no ano passado. E eu hoje estaria em Portugal, na verdade, semana passada, apresentando a minha tese de mestrado, defendendo, né, meu mestrado para a banca, e tive que cancelar por causa do coronavírus. Mas, enfim, vamos fazer online, já estamos vendo como é que isso vai acontecer para também não ficar parado. Mas, olha, enfim, também, para não dizer que tudo é um mar de rosas, né? Adiei esse plano por muitos anos, por questões profissionais, e era um sonho da minha vida, na verdade, né? Um dos meus sonhos é ser professora, e para isso eu precisava desse título. E aí, enfim, estudando no mestrado, né? Eu de uns anos para cá, né? O B também sabe, eu me envolvi muito com o tema de sustentabilidade, economia colaborativa, e estudo e trabalho com isso. Porque eu trabalhei
7, 8 anos em telecom, gestão de projetos em tecnologia em telecom, e agora migrei para EAD e sustentabilidade. Então, hoje eu trabalho com educação à distância, por isso que no início da quarentena eu estava louca, porque, cara, tá tudo bombando. Tá. Mas educação e sustentabilidade são 2 temas que me fascinam, e agora eu estou tendo a felicidade de trabalhar e estudar eles. E aí, durante o mestrado, felicidade e esforço também, né? Foram decisões muito difíceis e arriscadas, que eu também, enfim, tenho que admitir a minha coragem de tomá-las, né? Porque eu tinha uma carreira super confortável, de perspectivas e financeira numa área que eu falei, cara, não é isso que eu quero outra coisa, eu quero seguir os meus sonhos e estou em busca deles, né? Estou construindo essa nova realidade. Mas que não é tão simples assim, né? E aí, eu estudando no mestrado... Fala. Não, é que eu já ia entrar no tema, já ia te perguntar, mas termina aí do mestrado. Não, eu ia falar que estudando no mestrado veio muito para mim RI de novo, porque na hora de decidir o tema, decidi novamente o tema, porque eu tinha um tema lá em 2011 e aí decidi um outro tema em 2019... eu pensei, vou falar alguma coisa relacionada com RI, comunicação estratégica, porque, enfim, eu gosto muito, mas essa questão da sustentabilidade estava muito forte para mim. E aí, estudando, me veio globalização, economia internacional, tudo isso, porque, cara, não tem como você falar em modelos de consumir, modelos de comportamento do consumidor sem você falar do panorama econômico, né? E os reflexos disso internacionalmente. Então, assim, para o doutorado, uma das coisas que eu estou pensando, de repente, é voltar para a RI e estudar a globalização, na verdade, movimentos anti-globalização, né? Enfim. E agora, com essa questão do corona, é uma outra questão que está super em voga, né? Porque a gente precisa pensar sobre o fluxo de mercadorias, né? O fluxo de trocas. Que a gente impôs no mundo nessa velocidade tão grande, né? Mas vai, B, desculpa. Não, imagina. Teve uma galera que entrou aqui, o Nato V. Lima. Ceci, quanto tempo? Não sei quem é um fã seu, como você tem muitos fãs. Eu sou um deles. Eu quero... Meu amigo da TIM, trabalhei com ele na TIM. Muitas noites viradas. Como eu prometi na postagem, né, no comentário, até respondendo a Karine, prepara o caderninho que tem a aula da tia Cecília. Da tia Cissa, na verdade, que eu falei, né, me corrigindo. E aí a primeira coisa, cara, economia colaborativa. Da onde a gente pode entender isso de uma forma mais simples? A economia colaborativa, ela nada mais é do que uma visão diferente para os paradigmas e preceitos econômicos que a gente tem, né? A gente estuda a economia e entende que as premissas econômicas que são colocadas, né, para qualquer análise econômica, elas, na verdade, são premissas que são criadas para vir um certo modelo econômico. Pessoas inconformadas com o modelo e por acreditarem que modelos são possíveis, começaram a questionar esse modelo. E aí surge a economia colaborativa, né? Então, a gente estuda a questão da escassez, né? Porque um bem econômico só é considerado um bem econômico um bem que é escasso. Tudo que é abundante não é considerado um bem econômico. Então, esse primeiro princípio da economia, para a gente que estuda economia e pratica economia colaborativa, já é questionável, né? Porque entende-se que a escassez, ela é algo produzido para produzir bens econômicos. Então, ela não é inerente ao mundo, ela é produzida para que os bens se tornem bens econômicos, né? E aí, com isso, sei lá, a gente pode pensar em exemplos como a água, por exemplo, que é um bem abundante, e se todos cuidarem da água, a água vai ser abundante para todos, mas ela é engarrafada, ela é poluída e precisa ser tratada para chegar em qualidade que a gente possa consumir, enfim. Especulação imobiliária também, né?
quanto espaço a gente tem nas cidades e etc., mas na verdade é produzido uma escassez para que aquele bem se valorize, enfim, jogos econômicos entram, mercado financeiro, enfim, uma série de premissas econômicas que são questionadas. Aí eu estou dando só uns exemplos, e se não tiver muito claro, vou pedir para o pessoal ir deixando nos comentários e até você me interromper, B. E aí, respondendo a sua pergunta original, a economia é uma economia que, primeiro, ela questiona o princípio da competição. A gente... um dos princípios do homem econômico é que o homem econômico, isso é estudado em economia, né? E se aí os economistas me perdoem se eu estiver falando uma grande besteira, mas eu peço licença poética, porque não sou economista, apesar de admirar a área, não sou economista, que o Caput não me ouça. Mas o homem econômico, uma das premissas, né, desse conceito é que ele que ele atua, né, dentro do sistema econômico para o seu próprio bem, buscando maximizar o resultado das suas ações para si próprio, que ele é um homem egoísta, né, é um ator egoísta que só trabalha para maximizar o seu próprio bem. E aí, com isso, ele buscando o seu próprio bem, ele vai transformar isso num bem maior para a sociedade. Só que se a gente olhar um pouquinho para a história, a gente vê que se cada um olhar só para si e não olhar para o todo, a gente não vai chegar em alguma coisa que é boa para todo mundo, né? Então, a gente, dentro da economia colaborativa, questiona isso, e isso gera competição, né? Quando uma pessoa trabalha só para o seu próprio bem, uma instituição trabalha só para o seu próprio bem, ela está competindo com as outras. E isso atrelado à escassez, né? Porque não tem para todo mundo, e a gente pode até falar do paradigma da escassez e da abundância mais para frente. E quando não tem para todo mundo, eu tenho que competir com você, porque, cara, não tem água para todo mundo, eu vou ter que sair correndo para pegar água mais. Ou ter mais dinheiro para ter acesso à água, e você não vai ter, ou sair correndo para chegar no riacho antes, né, do que você e ter acesso àquela água. Mas quando a gente acredita na abundância e na cooperação, né, que é isso que são os preceitos da economia colaborativa, a gente colabora uns com os outros para criar um ambiente, um ecossistema que seja favorável para que todos sejam beneficiados, né? Então, eu acho que nesses tempos, né, de coronavírus e de pandemia mundial, a gente tem muito essa visão, que se a gente pensar em... A gente consegue aplicar muitos desses princípios, né? Apesar de a gente ainda não viver num sistema econômico super colaborativo, mas se eu pensar só em mim mesma, eu vou estocar comida, eu vou estocar álcool em gel, eu vou, enfim, ter vários comportamentos que não vão ser benéficos para a comunidade. Mas, por outro lado, se eu pensar que eu estou em comunidade, que eu tenho que pensar que, eu estou ganhando o meu salário, que bom que eu estou ganhando o meu salário. Então, eu vou continuar pagando quem não pode prestar o seu serviço e depois essa pessoa me presta o serviço. Eu vou comprar, sei lá, arroz e feijão para 2 semanas e não para 3 meses, né? Porque se eu comprar para 3 meses, o preço vai subir e quem não tem dinheiro para comprar não vai conseguir comprar para 1 semana. Enfim, são vários pensamentos. Fala. Que o Daniel Lourenço colocou aqui, ó, a economia colaborativa e sustentável seguirá promovendo pontes entre ideias ao invés de pontos de chegada e partida em competição. Live massa. Obrigado, Daniel. É isso que a Cissa falou. Que eu queria até comentar realmente. A gente está vivendo isso na prática, os efeitos, os malefícios de uma sociedade altamente competitiva e altamente egoísta e os benefícios de um outro lado, de uma galera, e tem muitas, graças a Deus, tem muita gente fazendo, uma galera que se ligou e falou assim, não, peraí, não adianta eu comprar 5.000 litros de álcool gel, porque eu vou estar protegido, mas vai ter uma galera que não. E aí, a quarentena vai durar mais, essas pessoas vão adoecer, essas pessoas vão passar, que não seja para você que comprou, mas para alguém da sua família, para os seus amigos, para as pessoas próximas.
e essa lógica Isso. não adianta nada, né? E aí a gente está vivendo um momento também, e eu ia te perguntar a sua opinião para ver se você concorda. A gente viveu um momento na história aí econômica, e que os economistas também me perdoem, porque eu também não é da minha área, de uma inversão do estoque, onde as empresas tinham o objetivo maior de ter muito estoque, para o just-in-time, né? Para aquele conceito de ter pouco estoque da escassez, que foi o que você falou. Então, um conceito que, se eu não tenho estoque melhor, quanto mais just-in-time, melhor. O e-commerce também, enfim, tudo isso pensando essa ideia. E hoje a gente vê que isso só atrapalha num momento como esse, porque se você não tem estoque, se você não tem... você tem só uma relação de just-in-time, de pouco estoque, você gera uma escassez. Faz sentido isso, de pensar essa relação de temas? Faz muito sentido. Eu acho que a gente, pensando nessa questão de modelos produtivos, né? Em relação a estoque, eu acho que no momento a gente vai passar por uma transição, né? Porque muitos negócios, e aí eu vou até falar de uma visão de pequenos negócios, né? Estão sofrendo por não ter estoque, porque precisariam de mais insumos e não tem, e o fluxo de mercadorias mundial está interrompido, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu queria encomendar um ovo de Páscoa, que eu falei, não vou comprar um ovo de Páscoa de uma grande corporação, eu vou comprar da artesã da minha rua. E ela não tinha estoque, porque ela falou, cara, quando isso tudo começou, meu estoque estava na metade, eu fiz o pedido e não chegou, porque, enfim, os containers não estão chegando, eu uso chocolate Brubbles, não sei da onde, e não chegou. Então, essa dosagem, né, do quanto a gente consegue ter de estoque, porque estoque é capital imobilizado, é espaço, é tudo isso, e quanto eu consigo também não comprar demais para não fazer esse item faltar no mercado e etc. E talvez essa pessoa também não conseguiu comprar porque algum outro player do mercado também fez um estoque acima do que precisava. E eu acho que é um equilíbrio que é difícil. Eu parto da premissa que eu acho que nessa situação ninguém sabe o que está vivendo, então a gente vai errar, todo mundo vai errar. Eu acho que a diferença é só a questão de como você vai admitir seus erros e o que você vai fazer com isso. Porque errar, todo mundo vai errar. Eu vou errar nas minhas relações pessoais, eu vou mais na rua do que eu deveria ir, nas minhas relações como agente econômico eu vou errar, mas é importante a gente ter o que são os nossos princípios e nossos valores bem fortes e voltar sempre para eles para ver, eu estou de acordo com esse valor que é importante para mim? Eu estou respeitando isso? Como empresa, eu estou respeitando os valores que eu prego? Eu, como pessoa, eu estou respeitando os valores que eu prego também? Porque, enfim, para mim não tem fórmula, está todo mundo aprendendo e quem está com muita certeza nesse momento não é do lado de quem eu quero estar, porque para mim essa pessoa está fingindo, porque ninguém sabe o que está acontecendo. Eu ia complementar exatamente com isso. Eu acho que quem está com muita certeza nesse momento está pensando errado, porque ninguém não tem como ter muita certeza nesse momento. Esse é um momento que não dá para ter tanta certeza. Eu acho que o tema de economia colaborativa, você traz muito bem isso para a gente, mostra que é muito mais do que muita gente pensa de forma equivocada ou por influências mil, de que é um tema de piquete, vou manifestar, vou falar que não tem ideia por trás, que é só todo mundo zen, melhor ripão, e não come carne, esses negócios assim. E na verdade não cara. Tem uma cadeia de estudos altamente complexa por trás. E você trouxe aqui a visão de muito estudo que há por trás disso, e não é nem 10% do que há, né? Então, tem muita bibliografia. A gente pode até depois, deixar umas bibliografias para a galera, né, na descrição, para a galera poder acessar. Porque, assim, é um estudo, é uma área de estudo, né? Então, assim, há cadeiras em universidades, pessoas que fazem mestrados, doutorados, livros sendo publicados. Eu estou até com um na mão que, enfim, vou mostrar aqui, que é o Pequeno Tratado do Decrescimento Sereno, do Sérgio Latouche.
ele é italiano, se eu não me engano. E é uma das coisas que a economia colaborativa e a sustentabilidade há um tempo vem pregando, que é, gente, a gente precisa repensar esse modelo econômico de que a gente pode explorar os recursos sem limite e pode ter um crescimento ilimitado das empresas. E aí a gente tem como um dos medidores, né, das economias mundiais o PIB, que é um indicador que ele mede ano contra ano, é o quanto você cresceu em relação ao ano anterior. Então, se você se manteve no mesmo patamar do ano anterior, isso é muito ruim. Você tem que sempre crescer. Se você não cresce, você não tem investimento, você não tem acesso a crédito, enfim, né? Uma série de complicações financeiras, e aí quem entende mais do mercado financeiro está entendendo o que eu estou falando, mas você não vai ser tão atrativo para os investimentos estrangeiros, os investimentos internos, impacta na taxa de juros, enfim, impacta em vários indicadores econômicos. Só que, gente, vamos parar para pensar, sei lá, na produção do Brasil, né? Produto Interno Bruto, né? Para quem não sabe, o PIB é o Produto Interno Bruto, que é tudo que foi produzido dentro do país em um ano. Se eu pegar o Brasil, o que ele produziu em 2019, foi uma quantidade enorme. E se eu produzir a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, eu sou um loser. O Brasil está derrotado, está com problemas. Enfim, enquanto se crescia 2 dígitos, era um mar de rosas. Agora que a gente está lutando, né, para crescer 1%, a gente está com graves problemas, né? E, gente, você manter a mesma produção do ano anterior, isso já é algo fenomenal, né? Então, fenomenal. Assim, isso são estudos que não surgiram agora, né? Que vêm desde o Clube de Roma, Rachel Carson, enfim, são estudos muito sérios, né? O Clube de Roma é do MIT, Celso Furtado, um grande economista brasileiro também, que fala sobre esse tema. Que a gente não pode continuar tendo as nossas premissas com um crescimento indiscriminado quando a gente vive num planeta com recursos limitados, né? Então, o petróleo mesmo, né? Se a gente olhar para o petróleo, que é a base energética da nossa sociedade, ele é um recurso limitado. E aí tem 1 milhão de especulações e mercados financeiros que jogam com isso, em cima dessa escassez, para que a gente... enfim, possa pensar nessa perspectiva. Então, assim, a economia colaborativa e a sustentabilidade vem falando isso, os economistas que pensam de forma diferente, né, como eu falei desde lá do Clube de Roma, que, cara, não é possível que a gente tenha uma única forma de medir a economia e que a gente precisa desacelerar, né, e aí por isso eu venho para esse livro. Só que desde sempre se falou em desenvolvimento sustentável, que era impossível parar o crescimento, que era impossível parar a economia, para que a gente pudesse pensar em questões sociais e ambientais. E agora a gente chega num momento que a gente tem um vírus que paralisa o planeta e ele faz com que a gente pare e repense tudo isso, né? Então, dentro desses meios e desses estudiosos, tem se falado muito nisso, né? A gente precisou de um vírus, de uma ameaça de morte, para que a gente fizesse o que cientistas têm falado e têm levantado a bola há mais de 100 anos, né? Então, é uma reflexão também que fica, né? Sim, e muito ligado a isso, que eu acho que o conceito de economia colaborativa e o conceito de sustentabilidade como um todo é muito mais amplo do que só uma questão verde, uma questão de sustentabilidade. Eu gosto muito do conceito da Bertland, né, das próximas gerações, então eu penso muito nesse sentido. Cara, se a gente pegar e procurar, você joga no Google agora e você vai ver as imagens de satélite ou os indicadores mostrando como que a paralisação do mundo melhorou níveis ambientais de poluição, de uma série de critérios da área ambiental, que eu não tenho, não é minha praia falar, mas que só o fato da gente ser obrigado a tirar o pé, como a gente conseguiu melhorar o planeta em 3 meses, 4 meses. Então, assim, sim, é absurdo. Um amigo meu, um colega meu, aliás, acho que você conhece o Gabriel Zanata. Ele postou um negócio que é exatamente isso, que
o homem acaba sendo o pior predador para o planeta, né? E aí, quando a gente sai da jogada, o planeta sozinho, em 4 meses se resolveu, né? Ou pelo menos se melhorou. E é muito, muito estranho esse sentimento que a gente tem de, cara, como a gente estava fazendo tudo errado, né? E que caminho é esse que a gente quer tomar? Num ritmo antinatural, né? Exatamente, exatamente. Eu acho muito legal esse conceito da economia colaborativa. Eu queria te perguntar, Cissa, porque é um conceito que é muito questionado, enfim, tem muita gente que acha que é impossível, é uma coisa que permeia muito o idealismo da cabeça das pessoas, e eu falo isso porque permeia o meu também. Muitas vezes eu me questiono se isso é possível, isso será possível um dia. Mas você tem algum exemplo de lugares, países, iniciativas, enfim, que funcionaram ou que têm funcionado, que têm dado exemplos positivos para a gente nesse sentido? Pode ser no sentido micro ou macro. Não, eu posso dar exemplos até do Brasil mesmo. Só eu não sei se ficou tão claro assim, né, para todo mundo, o que de fato é a economia colaborativa, porque a economia colaborativa parte do princípio que você vai colaborar com as empresas ou pessoas colaboram entre si para obter benefícios, sejam eles econômicos ou não. Não necessariamente econômicos. Às vezes são benefícios que não são tangibilizados através de moedas, né? E aquela velha história da furadeira, né? Você não compra uma furadeira porque é legal ter uma furadeira em casa. Você compra uma furadeira porque você precisa furar alguma coisa, você precisa parafusar alguma coisa. Você compra o uso que ele te dá. Então, às vezes, inverter essa lógica de comprar furadeira e emprestar furadeira é melhor, porque você tem o mesmo uso que você vai ter comprando uma furadeira, sem ter que girar essa economia de produção, de uma série de fatores aí. Acho que é mais ou menos por aí, né? Isso, Aí até um exemplo com base na furadeira, que é uma plataforma que existe aqui no Brasil, que se chama Tem Açúcar, que é uma plataforma de empréstimo ou doação de itens entre vizinhos. Então ela estimula essa relação, né, que a gente faça esse resgate das relações locais. E aí você entra, é um aplicativo que você baixa, tem todas as plataformas, você cadastra o seu CEP e você diz em qual raio você quer atuar, né? Você quer se relacionar com pessoas. Então, isso pode ser, sei lá, de 1 quilômetro a 20, 30 quilômetros. E aí você bota, eu preciso de uma furadeira. E aí ele vai te mostrar pessoas que têm esse mesmo item, ou se não tiver ninguém, ele deixa lá no seu mural, preciso de uma furadeira. Se eu estiver vendo, os vizinhos que estão aqui perto, e aí tem lá, preciso de uma furadeira, eu tenho uma furadeira, eu vou lá e falo com você. Olha, Bernardo, eu tenho uma furadeira, você não quer? E aí tem desde itens assim mais pesados até restos de comida. Então, tipo, eu fiz uma lasanha e comi só a metade. Vou viajar ou não vou comer o resto. Alguém quer essa outra metade? Enfim, de compartilhamento mesmo. Então é bem descentralizado, né? Uma das premissas da economia colaborativa também é a descentralização, né? Que tenham menos intermediários entre as relações. Então, às vezes, a gente precisa de um intermediário tecnológico, mas não necessariamente ele vai ser centralizador dessa relação. A maioria das vezes, o ideal é que numa economia colaborativa ele seja só um facilitador da relação e não um centralizador da relação. E aí, só fazendo um jabazinho, eu tenho um coletivo que eu atuo, que é a Cor Urbana, e aí a gente fez uma aula sobre economia colaborativa, falando de todos esses temas. Um pouquinho mais de profundidade está disponível no nosso YouTube. Então, no Instagram é @corurbana e no YouTube eu não tenho certeza, mas depois eu deixo aqui o comentário, que aí se vocês quiserem ver com mais... A gente vai deixar aqui, eu ia falar da Cor Urbana também, vamos falar... deixar toda a informação minha e da Cissa já está aqui, os perfis para vocês seguirem. Da Cor Urbana também, ela vai falar, vai colocar no Instagram dela, eu vou colocar no meu. E que é muito massa, eu assisti essa aula e foi sensacional. Minha ideia é trazer também, fazer uma live com os três,
Cissa, Poli e Fábio da Cor Urbana, para a gente fechar esse panorama aí e eu aprender mais, porque eu tô aprendendo pra caramba fazendo essas lives. Deixa eu ver aqui um comentário. Siga meus passos. Comunidade judaica em Israel trabalha muito bem isso. Famílias doam, emprestam tudo entre si. Minha amiga nunca deve nunca ter comprado um móvel ou equipamento para 2 filhas. Tudo doação ou troca. De fato. A Nath, ela estudou com a gente na faculdade. A Natália Valles? Não, Natália. Agora eu me esqueci o sobrenome dela. Natália, siga meus passos. Natália, siga meus passos. A gente vai seguir os passos, mas enfim. É verdade isso. Eu tenho colegas de comunidade judaica, alguns ou já moraram em Israel, ou moram, ou vão e voltam, e sempre falam isso. E tem um exemplo que eu nunca vou me esquecer de um médico, que é médico da família já há milênios, assim, foi meu pediatra, um grande amigo, e ele falou isso, que em Israel você não tem a cultura que a gente tem aqui do condomínio de 1 milhão de funcionários. Você tem um cara ou uma mulher que vai lá fazer o serviço eventualmente uma vez na semana e todo mundo, é dever de todo mundo limpar, cuidar, manter limpo, manter organizado. Se tiver algum problema e você tem um eletricista no prédio, ele vai lá e conserta. Você tem alguém para consertar um piso que soltou, vai e conserta. Então, existe esse senso de coletividade muito maior. Valeu, Nath, pela colaboração, porque é bem isso. O que você acha, Cissa? Eu acho que, assim, dentro da realidade brasileira, a gente tem muito ainda a realidade escravocrata, né? E que a gente não valoriza a mão de obra de serviços. Então, acho que é até importante trazer isso, né? Então, a gente acha que quem presta serviço para a gente, enfim, não merece um pagamento digno, não tem tanto valor o quanto, enfim, outras profissões. Então, é super importante, né? A gente também não tem muito um senso de comunidade. Então, o que é meu e o que é nosso não é nosso. Ninguém cuida do que é nosso, né? Então, acho que isso conta bastante dentro da cultura brasileira, né? Então, eu acho que a gente tem que, enfim, até a realidade econômica também, né? Porque pelo tamanho da desigualdade social, os prestadores de serviços domésticos Sim. acabam, por ter menos qualificação, recebendo um salário muito baixo, são tratados como um outro nível de pessoa, né? Não são considerados o mesmo nível de quem contrata esses serviços. Então, isso também gera uma outra cultura que é difícil, né? É triste de se ver, porque todo mundo deveria se responsabilizar pelo espaço público, né? E cuidar do que é público, porque o que é público é de todo mundo, né? Não adianta eu falar mal do prefeito, do governador, se eu não estou fazendo a minha parte, né? Eu outro dia tive uma... A gente ainda tem muito essa cultura do espaço público, né? De que o espaço público ele é meu também, né? Eu posso fazer o que eu quiser com ele porque ele é meu também. Não, ele não é seu também, ele é de todo mundo. Você tem que fazer uma coisa que seja para todo mundo, né? E que você falou, né? O que é meu e o que é nosso ou é de quem comprou ou é de quem pagar mais, né? Então esse é nosso, é nosso entre aspas, até a página 2. Então, eu acho que a gente tem pouco essa cultura, né? Eu acho que é algo que a gente precisa desenvolver como sociedade, né? Essa questão de colaborar mesmo, né? Porque o brasileiro, apesar de ser um povo que faz muita caridade, é um povo que colabora pouco. Porque eu acho que tem uma diferença muito grande, eu acho que é muita influência também da nossa cultura cristã, né, de que ao doar, ao ajudar o próximo, eu estou expirando meus pecados, estou me tornando uma pessoa mais próxima a Deus, mas eu não colaboro para que todos sejam iguais a mim. Então tem muita caridade e pouca justiça social, né? Então isso daí a gente só vai evoluir como sociedade quando todo mundo estiver ganhando e quando todo mundo estiver bem. Não adianta eu ganhar milhões e no fim do ano doar milhões de cestas básicas,
porque, apesar de ser importante doar cestas básicas, não sou nada contra, dou cestas básicas, participo de 1 milhão de campanhas, mas eu tenho que lutar por uma justiça social, para que todo mundo possa comprar a sua cesta básica e não dependa da caridade, etc. Né? Exatamente. Eu acho que o exemplo e aí assim, como você falou aqui, sem pressão, porque eu vou errar, ela vai errar, todo mundo vai errar. O importante é você ter os seus valores ali para sempre voltar a eles. E você parar e pensar, nossa, eu fiz besteira hoje eu não fui tão legal, hoje eu não pensei no próximo, mas eu vou fazer isso melhor da próxima vez. E o exemplo mais clássico que eu acho que funciona nisso é o de tirar a bandeja na praça de alimentação do shopping, né? A pessoa, como você mencionou aí do cristianismo, né? A pessoa faz a sua doação, ajuda na comunidade, doa não sei quantas cestas básicas, mas chega no shopping e deixa a mesa lá toda bagunçada. E tudo bem se você está deixando e está se sentindo ofendido com o que eu estou falando, não é para se sentir ofendido, porque todo mundo aqui já esqueceu, todo mundo aqui já deixou. É só para você pensar e falar, cara, é verdade, pô, não me custa nada. E a pessoa que está ali, você não está tirando o emprego dela, né? Tipo, ela tem 1 milhão de outras coisas para fazer, ela não foi contratada só para tirar a bandeja, né? Ela tem 1 milhão de outras funções. E aí, você fazendo isso, você está melhorando muito mais a qualidade de um trabalho, como a Cissa muito bem colocou, já é altamente desvalorizado, não só financeiramente, mas socialmente e de imagem também, que eu acho que isso é muito importante. Ô, Bê, aí voltando um pouco para exemplos, né, de empresas que trabalham dentro da lógica da economia colaborativa aqui no Brasil, a gente tem o Cataqui, que é um aplicativo de catadores que você doa ou vende, né, o seu resíduo para que catadores encaminhem para reciclagem, e que é bem interessante também, é um case super legal de comunicação, que empodera os catadores e, enfim, já participou de diversas competições internacionais e foi vencedor, eu não vou saber dizer exatamente agora quais, mas tanto como case de comunicação quanto de sustentabilidade. A gente tem também o BlaBlaCar, eu não sei se todo mundo conhece, mas ele é um aplicativo de caronas, né? Porque quando a gente fala de economia colaborativa, a gente entra muito nessa questão da posse e do acesso, né? Que a gente vive hoje uma era do acesso, né? E não mais da posse, né? O acesso às coisas conta muito mais do que a posse, como o B levantou lá atrás. E muitos negócios são negócios baseados em economia de acesso, mas não são economia colaborativa, né? Então, quando a gente pensa, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o Uber e o Airbnb, quando, na verdade, eles não são exemplos de economia colaborativa pela centralização das relações, porque você não consegue participar das regras do jogo, né? As regras do jogo são ditadas por 2 players que, apesar de no início, na raiz dos seus negócios, terem muita colaboração, né? Eu pegar o meu carro, né, e o meu trajeto que eu faria de casa do trabalho para casa, que eu iria sozinho, eu dou uma carona para alguém e ainda ganho um dinheirinho, né? A origem do Uber. E a minha casa, que eu não vou usar por X tempo, eu disponibilizo um quarto para alguém ficar, ou a casa inteira, ou a minha casa de praia, que eu não uso o tempo inteiro, eu disponibilizo para alguém. Então, assim, tem um pouco de colaboração dentro desse pensamento, mas eles se tornaram grandes conglomerados que centralizam essas relações e não deixam os players serem ativos. Então, eu não tenho uma rede formada entre os players. Eu tenho alguém que centraliza, dita as regras, dita os preços, dita tudo, ganha muito dinheiro, né? E dá pouco benefício para os players, né? E, enfim, aí se a gente for entrar... tanto no Uber, que dá tão certo por conta de condições precárias de trabalho, né? Enfim, precarização do trabalho, e aí a gente tem até o termo uberização do trabalho, né? Que não é mais só o Uber, mas eu trabalho com tecnologia, o que mais tem é a uberização de recursos humanos, tecnológicos, né? E, enfim... E no Airbnb que tem a questão da gentrificação das cidades, né? Que acaba expulsando os moradores das regiões centrais e mais turísticas da cidade. No Brasil a gente não vê tanto isso, mas já começa a ver.
mas na Europa é um grande tema, né? Que os moradores locais não podem mais pagar o valor dos aluguéis, porque por conta do Airbnb e dessas plataformas, não só o Airbnb, né? Eu estou aqui falando do Airbnb, mas nada contra. É mais uma plataforma que eu até admiro muito tecnologicamente as duas, né? Não tenho nada contra, é só a gente pontuando que não, porque não é economia colaborativa e o porquê, porque aí ajuda a gente a pensar no que é, né? E acabou expulsando, o Airbnb acabou expulsando os moradores tradicionais das cidades, porque fez com que os preços subissem muito no centro da cidade, no lugar turístico, né? Caramba, então, essa eu não sabia. Eu falei que era aula, gente. Estão anotando? Tá todo mundo anotando? Tem que anotar, gente. Depois pesquisar isso daí. Né? Eu só não sabia, não. Pode pesquisar. Lisboa, até em Santiago, aqui no Chile, na Itália também, Nova York. Processo de gentrificação. Você expulsa os moradores originários do centro da cidade por uma questão de valorização turística. E não necessariamente só por conta de Airbnb, tá, gente? É um processo muito maior do que isso. É um processo maior, é verdade. Mas o Airbnb é visto também como uma das questões, porque as pessoas, quem tinha aluguéis que poderiam ser aumentados, esses aluguéis foram muito aumentados, e as pessoas não podem mais pagar o valor atual. E aí, em Portugal, por exemplo, só uma curiosidade, eles têm uma lei super antiga que o valor dos aluguéis não podia aumentar. Então, assim, tem pessoas que moram em mansões gigantes e pagam 10 euros, sei lá, pelo aluguel. Assim, eu não vou saber o valor exato, mas são valores muito pequenos. E nos centros das cidades tem muitos idosos que ainda são beneficiados por essa lei, que não existe mais, né? Essa lei já mudou. Então, hoje em dia, só idosos. E aí, os donos dos apartamentos, que também são prejudicados por isso, né? Não vamos, enfim, também romantizar. Ficam torcendo para essas pessoas morrerem, para o contrato acabar e poderem botar alguém com, enfim, distorções, mas só uma curiosidade que acontece. É legal isso, porque assim, a gente tem uma tendência, e você falou da uberização, né? Que acabou virando um termo, né? Para uma realidade. A gente tem uma tendência a ver só o lado muito ruim ou só o lado muito bom. Então a gente vê o lado muito bom, de legal, eu não preciso ter carro, legal, eu posso ir para a praia a hora que eu quiser, porque tem Airbnb e tem Uber, ou o lado muito ruim, poxa, tudo é negativo. Não, as coisas têm o seu ponto positivo, como a Cissa falou de forma muito brilhante e didática, na sua raiz, na sua criação, tem o sentido positivo da coisa de você ter o acesso ao carro, o acesso ao lugar, o acesso ao espaço, que é muito bom, mas que se tornou mais um player de uma economia que gira em torno, muitas vezes, como ela falou, de uma escravização transvestida ali de serviço, né, de necessidade. Então, uma coisa legal... Fala. Desculpa. Não, fala, termina, não. Depois eu falo. Não, é que eu gosto muito, um exemplo que você falando, eu recordei recentemente, para quem gosta, uma indicação também, a Globo News tem uma série Em Movimento, que é muito boa, muito bacana, falando sobre alguns desses temas que a gente pontuou, e fala sobre Fortaleza, que tem um serviço lá de carros elétricos para você alugar, igual a bicicleta do Itaú aqui, você aluga o carro lá com seu celular. Legal. É muito massa, assim, tu sai do ônibus, você precisa da sua casa ali e ir para um trajeto mais distante. Você precisa fazer um mercado, você não tem carro, você vai com seu celular, aluga um carro, ele tem SUV, carros menores, elétrico, você para num ponto, ele é na eletricidade, então você não está poluindo, não tem a posse do bem, então você não tem um aumento gigantesco aí de toda uma cadeia produtiva, toda uma série de outros problemas que afetam, e você continua tendo acesso ao carro, né? E por preços que geralmente são muito mais competitivos do que você, por exemplo, trocar o trajeto por Uber ou por carros de empresas desse sentido, né? Uma coisa que acho que é legal pensar também, e aí você deu uma pincelada sobre, quando a gente pensa muito na economia de acesso, né? E para mim é realmente uma revolução, a gente tem que pensar nisso, né? Mas tem isso que você falou muito bem, não vou me repetir, vários impactos dentro disso, né? E aí um dos impactos que no início surgiram
eu não vou ter um carro e vou andar através de carros de aplicativo, né? Para a gente não generalizar, personificar, né? Vou andar através de carros de aplicativo e motoristas que vão me coisar, então, me servir. Então, assim, eu vou estar sendo ecológico porque eu não vou participar, né? Eu não vou ter um bem, eu não vou exigir a produção de um carro, a manutenção e etc. de um bem que eu não vou usar. Se você pensar sobre a produção, sim, mas um estudo que foi feito posterior, né, à massificação do Uber, dos carros de aplicativo, depois bota o pino na edição, dos carros de aplicativo. O Uber não está vendo, não. Se estiver vendo, pode patrocinar a gente, que a gente começa a falar bem, não tem problema, não. Não, eu realmente sou usuária. Eu uso, enfim, tenho minhas críticas, mas às vezes preciso usar. Enfim, mas foi feito um estudo que, ao invés de melhorar a qualidade do ar, etc., e ter impactos sustentáveis positivos, ele passou a ter impactos negativos. Por quê? Ao invés de um trajeto que você faria ou andando ou de ônibus, você passa a fazer de Uber. E você passa, por ter tanta demanda, a ter mais carros nas ruas. Então, por não ser um transporte coletivo, você não está demandando a produção do seu carro, mas você está aumentando muito a circulação, porque o cara, para chegar na sua porta, ele saiu de um outro lugar e ele está sempre rodando. Então, a frota de carros nas ruas acabou aumentando por conta dos carros de aplicativo. Enfim, tem estudos que mostram isso, né, que um impacto que primeiro foi colocado como positivo, depois acabou sendo negativo. Então, assim, todos esses fenômenos muito novos, a gente tem que ter muita atenção ao analisar eles. E aí entra um pouco no que você estava falando, que todo mundo quer ser legal hoje em dia, né? Poxa, eu sou uma pessoa boa, você é uma pessoa boa, todo mundo quer ser legal, todo mundo quer colaborar, todo mundo quer ser sustentável. E dentro disso, a gente às vezes acaba caindo em processos que são processos de lavagem, né? Que é um termo que começou com a questão da sustentabilidade, mas que hoje a gente tem vários outros termos, né? Que é o greenwashing, que você se diz sustentável quando na verdade você de fato não é, você não transformou tanto seus processos. Mas a gente tem até o termo de lavagem da consciência, né? Conscious washing, que você é uma empresa legal, mas no fundo você não é, você se diz que é. E até o da lavagem da colaboração, né? Que você, enfim, se diz colaborativo, mas no fundo você não é tanto. Então, a gente tem que ter bastante cuidado como consumidor e até como propositor de negócios, né? Empreendedores, que, enfim, muita gente que está aqui assistindo a gente Bernardo é super empreendedora também. A gente não cair dentro dessas historinhas que a gente conta pra gente mesmo, porque no fundo todo mundo quer ser legal, então... Verdade. A gente está sendo mesmo legal de verdade, a gente está questionando tudo lá na raiz, e às vezes a gente vai dizer que e não é, e só depois a gente se dá conta, mas enfim, é todo um processo, mas que acho que é importante também a gente chamar atenção para isso. Verdade. Cissa, estamos chegando aqui a 1 hora de live. Já? Tão rápido? Já, passa rápido. Sei que você está super ocupada aí, você cedeu esse tempo depois de um horário de trabalho, você continua num ritmo alucinante de trabalho, e eu agradeço muito. Antes de eu me despedir, de passar a palavra para você, como eu sempre faço, obrigado para todo mundo aí que assistiu, que mandou pergunta, que acompanhou. Segue tanto a mim quanto a Cissa tá aí. Co-Urbana, só procurar no Instagram, depois a gente vai comentar mais sobre isso. A Cissa falou um monte de coisa aqui, realmente foi uma aula, um monte de termo. Eu me comprometo a juntar esses 3 da Co-Urbana, Cissa, Poli e o Fábio, a gente fazer sem tempo, focado só em debater isso. Eu vou trazer pergunta, eu vou botar eles na saia justa e a gente vai trocar uma ideia melhor sobre isso mais para frente. Muito obrigado a todo mundo que está por aqui. Cissa, sem palavras, você é uma inspiração não só para mim, mas para muita gente que eu conheço. Você tem uma legião de fãs e eu agradeço muito o tempinho que você disponibilizou. Te conheço pessoalmente, sei da tua história, dos teus desafios e realmente você é uma admiração muito grande. Muito obrigado, querida. Imagina, eu que agradeço.
Agradecer a todo mundo que está aqui. Tem muita gente querida. Se a gente não falou o nome de todo mundo, mas enfim, tem muita gente querida aqui assistindo a gente. E queria agradecer ao Bernardo pelo que ele está fazendo pelo ecossistema de relações internacionais. Faltam 10 segundos. Se cair aqui, eu vou fazer outra live, tá? Tá, pelo ecossistema de relações internacionais.